Olá, boa noite. Oi, Luana, Maria Helena, tudo bem? Sejam bem-vindas. Vamos chamar as amigas, as colegas, né, para poder participar deste momento com a gente. Hoje eu vou compartilhar um pouco sobre o meu testemunho. Eu pensei e estava fazendo o esboço. Eu estava querendo falar uma coisa, mas eu senti no meu coração que não era aquilo. A gente tem que seguir o que o Espírito Santo está mostrando pra gente, né? Talvez o que vai ser falado hoje é o que você precisa ouvir, né? Então, vamos compartilhar para mais pessoas poderem receber dessa palavra. Luana, você quer que eu faça uma chamada com você? É isso? Ah, tá, você tá chamando o pessoal, né? Entendi. Vai ficar gravado, tá? Boa noite, mãe. Sibeli entrou. Gente, esse final de semana foi comemoração do Dia das Mães lá na escola. E a nossa escola é uma escola cristã, né? E nós fizemos um caderninho de devocional. Vou mostrar para vocês. Vou fazer propaganda da escola aqui, é Caminhos Brilhantes. Falando nisso, deixa eu chamar aqui a Ana Cleia. Aqui, ó. Devocional. Meu primeiro devocional que eu anotei no meu caderninho hoje é o meu esboço, que eu vou compartilhar com vocês. E eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tá incomodando, não é pouco não. As lutas que passamos essa semana, as lutas que a gente tem passado na vida espiritual, que a gente tem passado humanamente dizendo, não estão sendo fáceis. Mas isso é porque a gente tem plantado, né? E eu vi uma pregação do pastor que eu gosto muito, o Luiz Hermínio. Ele falou assim que muitas das vezes a gente acha que o ministério da gente é só dentro das igrejas. E às vezes não é. Às vezes o ministério da gente, ele está nas empresas. É lá na empresa sua que você trabalha, que você tem que testemunhar, que você tem que compartilhar, que você tem que plantar a semente do Senhor e você verá frutos. Né? Tem 5 anos já que eu tô nessa escola, caminhando junto com a Ana Cleia, e assim a gente tem visto transformações. E hoje foi a primeira festa assim que a gente viu o fluir de Deus. Mas isso por quê? Porque a gente tem plantado a semente. E a gente tem visto vidas sendo transformadas, né? Porque a gente está procurando fazer o quê? Colocar a palavra de Deus em prática, né? No ambiente de trabalho. Então, assim, isso é muito importante, tá? Seja bem-vinda, Raimunda. É irmã Rai, né? Não pode chamar de Raimunda. Ah, gente, então vamos lá, né? Eu não quero estender muito tempo de vocês. Eu vou fazer essa live hoje sozinha, tá? Minha mãe vai assistir, minha mãe me convocou e ela falou assim, Juliana, o que você acha de você dar o seu testemunho, né? Porque é final de semana das mães. E assim, eu entendi assim que realmente faz sentido o meu testemunho com essa data, porque fala muito de maternidade, né? E isso fala muito de relacionamento. E Deus é um Deus de relacionamento. Amém? Vamos então fechar os nossos olhos, vamos fazer nossa oração, pedindo para que Deus esteja conduzindo este momento. Amém? Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui presentes na Tua presença, estarmos aqui, Senhor Deus, poder compartilhar mais um pouco da Tua palavra, para que acrescente, Senhor Deus, e edifique o nosso espírito, Senhor. Que não seja eu, mas que seja Teu Espírito Santo conduzindo este momento, Pai.
Em nome de Jesus, esteja tirando as escamas, Senhor, dos olhos. Esteja tirando, Senhor Deus, todo o impedimento, Pai, para que a sua palavra alcance vidas. Que o Senhor venha preparar o coração de cada um e que o Senhor possa, Senhor Deus, manifestar a tua glória na vida de cada pessoa que esteja ouvindo, Senhor Deus, este testemunho. Amém. Tá todo mundo me ouvindo bem? Se tiver ruim o áudio, por favor, me sinalize, tá? Eu vou começar então, gente, as minhas anotações aqui no meu novo caderno. Eu coloquei esse esboço meu com o título de gratidão. Tá ouvindo bem, né? Gente, eu tenho uma certa dificuldade de concentração, tá? Então, assim, eu não vou dar conta de ficar lendo as mensagens de vocês, tá bom? Eu vou conduzir aqui, mas vocês podem aí trocando ideia, tá? Depois eu olho. Eu coloquei o título como gratidão, que gratidão ela é um estilo de adoração. E assim, eu passei por uma experiência do ano passado para cá que mudou a minha vida e mudou a vida de muitas pessoas ao meu redor, né? Eu fiquei afastada por um tempo da igreja, por alguns motivos que hoje eu vejo que são motivos tolos, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos dentro da igreja não para seguir líderes, mas para seguir Jesus Cristo, né? Ah, mas o líder fez isso. Gente, não justifica. Isso é apenas uma seta maligna querendo aproveitar de um erro de uma pessoa para poder te tirar do propósito, né? Então, assim, o que acontece? Eu me afastei da igreja por causa de erro de outras pessoas, né? Eu não enxergava dessa forma. E assim, eu caí numa depressão muito profunda, assim, de uns 5 anos para cá, né? E cheguei a ter síndrome de pânico, ansiedade, muitas coisas. Enfim, voltei para a igreja. Hoje eu frequento o Ministério Juntos pelo Reino, né? Fica até aqui no bairro Cardoso. E desde então eu tenho sentido Deus diferente. Parece que eu aceitei Jesus e conheci Jesus naquele momento, né? Não por causa da igreja, por causa das pessoas, não, por causa da minha consciência, que é uma coisa que a gente precisa ter. Por que que você está indo na igreja? Você está indo na igreja por uma questão de religiosidade? Você está indo na igreja porque você tem medo de morrer e ir para o inferno? Por que que você está indo na igreja? Né? E assim, eu passei a pensar isso. Por que que eu vou na igreja? Né? Que Deus que eu tô servindo que eu não conheço, né? Então, assim, eu passei a entender muitas coisas depois que vamos dizer assim, que eu me converti de novo, né? Então, assim, Deus tem me mostrado muitas coisas. E uma das coisas assim, que aconteceu é que eu falava muito para Deus: Deus, eu quero ser usada pelo Senhor. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Mas eu não sabia o que eu estava pedindo. Acredito que muitas pessoas passam por isso, né? Eu não sabia o que eu estava pedindo. Porém, gente, se eu começar a chorar aqui, vocês não reparem, tá? Por favor. Então, assim, eu comecei a ver Deus manifestando nas pequenas coisas. E aí foi onde eu comecei a aprender a ter gratidão, né? Apesar de às vezes a gente estar passando por dificuldade, apesar de às vezes a gente não ter, às vezes o que a gente deseja, o que o nosso coração deseja, mas quando você começa a ser grato, você começa a ver que o que você na verdade queria é fútil, né? Ele é desnecessário. É aquela historinha, né? Ah, eu quero uma Ferrari. Mas se você for pensar, você tem um salário que condiz com uma Ferrari? Você vai querer ela para quê? Para deixar dentro da sua garagem? Não faz sentido. Então, assim, o crescimento, ele é um processo, né? Ele não é da noite para o dia.
Então, assim, eu tenho aprendido a ter gratidão. Desde assim que eu, vamos dizer, me converti novamente na minha segunda etapa, né? E eu sempre fui muito grata. E eu engravidei ano passado, né? Eu já tive 2 abortos depois que eu tive minha filha Alice. Eu tenho uma filha de 7 anos. Eu tive 2 abortos e assim, isso me entristeceu muito, a mim, o meu marido, a minha família, porque assim, mesmo que seja bem no início da gravidez, não é uma coisa assim que a gente espera, né? A gente cria expectativas. Porém, hoje eu vejo que não era tempo e que tudo foi um processo, né? Eu e meu marido havia decidido que a gente não queria mais ter filhos. Tínhamos decidido e entendido isso no nosso coração, que era Deus nos mostrando que não era para ter, né? Então, assim, depois de tudo isso, o que a gente passou a viver a nossa vida? Até que, de surpresa, né, eu percebi que estava grávida. E aí a gente fica naquela coisa, né? Principalmente eu que passei por 2 abortos, eu fiquei pensando assim, meu Deus, né? Que seja feita a tua vontade. Então, assim, eu até demorei para fazer a primeira consulta, porque eu já não estava assim naquela coisa de criar expectativa. Até para saber o sexo da criança, eu também não estava assim com expectativa se seria homem, se seria mulher, não estava gerando nenhuma, não estava sonhando, né? A única coisa que eu fiz desde o princípio foi agradecer. Boa noite, Grazi. Foi agradecer a Deus e eu orei ao Senhor. Eu falei: Senhor, essa criança que está aqui dentro, eu não planejei, né? Não planejei como as outras gravidez que eu tive. Porém, se essa criança está aqui é porque o Senhor tem um propósito e eu não sei qual é, né? Então, assim, eu entreguei isso para Deus, falei, Deus, o Senhor vai na frente, o Senhor faça a tua vontade, né? E desde então, a minha gravidez, ela foi tão abençoada que eu ainda falo assim, a minha gravidez parece a história de Jó. Gente, Jó, ele assim, era grato por tudo, né? E eu era tão abençoada nessa gestação, gente, eu ganhei tudo, vocês podem imaginar, né? A minha cunhada aqui, que está presente na live, ela foi um anjo do Senhor, ela me fez chorar demais, e eu sem eu pedir nada. Às vezes eu orava assim e falava assim, meu Deus, eu preciso de fralda, eu não tenho condições de fazer um chá de fralda, então eu não sei o que eu vou fazer, mas está nas tuas mãos, né? E no dia do meu aniversário, a minha chefe, a Ana Cléia, ela falou assim, Ju, você falou para as crianças que é seu aniversário, quem sabe elas trazem fralda para você, né? E eu falei assim, não falei não, porque assim, eu não gosto disso, né? Assim, de ficar insinuando. Eu acredito que Deus, ele vai prover todas as coisas. Ela falou assim para mim que ela arrepiou tanto quando eu falei isso, porque ela já sabia o que ia acontecer. E no dia do meu aniversário chegou lá tanta fralda, mas tanta fralda. E assim, e eu sem falar nada para minha cunhada, sem assim reclamar nada para Ana Cleia. E assim as coisas foram fluindo, sabe? Tudo fluía. Fluiu, fluiu, fluiu. E eu só agradeci a Deus. Eu amo você também. A Luana aqui falando que me ama. Amo demais essa cunhada minha. Então, assim, Deus, ele é grande, ele é poderoso, ele pode tudo com aquele que ama ele, né? Somos irmãs em Cristo. Então, assim, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor, né? Então, assim, na minha gravidez, eu falo assim, Deus, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor é lindo, sabe? Muito obrigada. Só que eu não estava sabendo que no final dessa gravidez teria uma prova para ver se o tamanho da gratidão que eu tinha dentro do coração era tudo ou se era apenas porque eu estava tendo, né? Então, assim, foi onde eu tive o parto da Maria,
né? Foi um parto normal. Eu desejava muito que fosse normal, porque eu tinha medo, né, de fazer cirurgia. Eu ouvi tantas histórias, tantas coisas que aconteceram com conhecidas, que eu fiquei receosa. E a Alice, ela nasceu de cesárea, né? Mas assim, eu fiz de tudo para ganhar normal e consegui. Eu pensei, nossa, atingi o alvo, né? E assim, é, tive o parto da Maria, a gente veio para casa, tivemos as nossas primeiras noites acordado, né? As primeiras mamadas, e foi assim, tudo muito bem, até dia 21 de dezembro, que foi o dia que eu acordei e me deparei com uma hemorragia muito grande. E a gente foi para o hospital, né? E quando fizeram o exame, a doutora falou que era resquício de placenta. Fez a ultrassom e ela falou assim: olha, Giana, ainda ficou, né? Você teve essa hemorragia porque tinha ficado placenta e ainda resta, na ultrassom a gente tá vendo aqui que ainda resta um pedaço de 4 centímetros. A gente vai ter que fazer uma curetagem. É uma cirurgia simples, rápida. Em 1 hora você já está liberada para ir embora para casa. Porém, você vai ter que ficar aqui no hospital o dia inteiro de jejum. E assim, tinha ido eu, meu marido e minhas 2 filhas para o hospital, porque a gente pensou que fosse coisa rápida, né? Mas, enfim, passamos o dia lá no hospital. Quando foi 7h30 da noite, eu tinha acabado de dar mamar para Maria. Eu fui para o centro cirúrgico e deixei o Paulo Henrique com a Maria lá na recepção, na expectativa de que eu retornaria em 1, 2 horas no máximo, né? E aí fui para o centro cirúrgico, as enfermeiras conversaram comigo, anestesista, e assim, eu lembro da doutora falando assim, olha, a curetagem é uma coisa simples, perto de uma cesárea, né? Então pode ficar tranquila. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu peguei e orei ao Senhor. Eu olhei aquele consultório todo, eu já estava na maca lá preparada. E sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu falo: Deus, coloca os teus anjos ao meu lado, conduza a mão desses médicos, que eles possam ser conduzidos, que as tuas mãos estejam sobre as mãos daqueles médicos. E depois que eu orei isso, gente, apaguei, não vi mais nada, né? E aí, meu marido me conta a parte dele depois disso, né? Ele fala assim: Ju, as horas foram passando, deu 11h30 da noite, eu não sabia o que estava acontecendo. A Maria acordou, começou a chorar e eu não sabia, né? Eu fui correndo para a recepção para ver o que estava acontecendo, porque eu precisava saber de você. E de repente eu vejo uma ficha lá de transferência com o seu nome. E aí eu assustei, eu perguntei o que está acontecendo com a minha esposa. E aí o rapaz respondeu que ele precisava subir para o centro cirúrgico conversar com a doutora. E aí ele subiu, no que ele subiu, a doutora falou assim: olha, nós estamos tendo complicações na cirurgia da sua esposa. Ela já tomou 4 bolsas de sangue e eu preciso retirar o útero dela para poder salvar a vida dela. O Paulo Henrique, ele fala assim: Juliana, quando ela falou isso, o meu chão desabou. Eu, assim, perdi as estruturas. E a nenê chorando no meu colo. E eu lá no centro cirúrgico. Falei, faz o que puder fazer para salvar a vida da minha esposa, né? Então, assim, ele fala assim para mim. Quando ele fala, eu consigo imaginar toda essa cena. E eu fico pensando, sabe? O desespero que ele deve ter sentido. E eu acho assim que Jesus, ele estava assim olhando tudo aquilo. E eu creio que ele estava lá. Eu sinto isso. Porque o milagre que Deus fez até aqui não foi em vão. Eu tenho visto frutos. E vocês vão ficar sabendo até o final do vídeo de vários frutos, né? Gente, vocês me perdoem, viu? É porque assim a gente revive tudo aquilo que a gente passou.
E a gente vê assim a mão de Deus. E eu sou grata porque, conforme eu falei para vocês, o meu esboço hoje chama gratidão, né? Então, assim, eu separei um versículo, eu quero ler ele para vocês. E quando eu li ele, eu falei assim, Deus, é isso aí. Eu simplesmente fui fazer uma devocional no hospital. E quando eu abri a Bíblia e li esse versículo, eu falei, Senhor, é exatamente isso daqui. Lá em João, só deixa eu me recompor aqui. Lá em João 11:4, a história de Lázaro, né? O Lázaro, quando ele está morto. Em 11:4 fala assim, quando Jesus ouviu isso ele disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E é sobre isso, gente. Sabe, eu vejo esse milagre na minha vida como uma obra do Senhor para que o nome dele seja glorificado. Não é para que eu venha me exaltar porque eu me safei da morte. Não, não é isso. É para que o nome de Jesus seja glorificado. Porque eu sei que ele estava ali naquela mesa de cirurgia. Eu tenho certeza disso. Sabe? E obras maiores virão através de nós. Jesus disse isso. Se você não crê no milagre, passa a crer, passa a pedir a Deus para que ele tire as escamas dos seus olhos, para que o Senhor venha ministrar no seu coração, para que você possa perceber o quanto ele te ama, o quanto ele é bom, sabe? E eu tenho visto quanto Jesus ele é bom, o quanto Deus é bom na minha vida. E tudo que vem dele, nós viemos do Senhor. É para ele e volta para ele. Então, assim, eu sou de Jesus, sabe? Eu vou viver para ele e vou voltar para ele. Então, assim, a gente tem que ter em mente que Deus, ele te ama, que ele é bom o tempo todo. Seja bem-vinda, Marta. Seja bem-vinda, viu? Eu vou deixar esse vídeo salvo, tá, gente? Depois, se vocês quiserem assistir o comecinho, eu já falei muita coisa. Então, assim, no meu esboço que eu anotei, assim, que eu queria muito ser usada pelo Senhor e o Senhor começou a trabalhar na minha vida a partir deste momento, né? E, assim, o que eu aprendi, né? A minha mente, ela tem sido transformada. Era uma das outras coisas que eu pedia para Deus, para que Deus transformasse a minha mente, para que a minha mente, ela tivesse o caráter de Jesus, os pensamentos de Jesus, né? Então, assim, a gente tem que orar a Deus para que Ele trabalhe a nossa mente, para que a gente possa ver com os outros olhos, né, a vida das pessoas, para que nós possamos ter empatia. Então, assim, eu tenho visto muito isso. Deus, eu tenho visto a respeito do meu relacionamento com as pessoas, com o meu marido, com as minhas filhas, até com os meus pais, né? Porque, assim, às vezes a gente vem de um relacionamento tão monótono, tão sem sentido. E aí, no meu caso, como eu passei por tudo isso, eu tenho refletido muito a respeito de relacionamento com as pessoas, né? O que Deus quer dos relacionamentos que você tem? O que Deus ele quer? Qual a intencionalidade desse relacionamento? O que o Senhor quer que você passe para essa pessoa ou que você venha a adquirir dessa pessoa? E eu tenho aprendido muito com muitas pessoas, mas eu também tenho ensinado, né? Como eu disse lá no início, o ministério da gente não é só dentro da igreja, é fora também. É no seu trabalho, é na sua casa, né? E assim, outra coisa que eu tenho aprendido muito, e assim, lá no hospital, eu passei a depender totalmente do meu marido, gente. Totalmente do meu esposo. Até assim, para eu fazer minhas necessidades, né, fisiológicas, eu dependia dele, do mais simples. Então, assim, para pentear cabelo,
eu passei por muita coisa e assim, voltando a tudo que eu passei para vocês entenderem, foi retirado meu útero, eu fiquei na UTI por 3 dias, tive que tomar muito sangue porque eu dei hemorragia nessa cirurgia e tive trombose no braço. Quando eu acordei na UTI, que eu vi que eu estava entubada, que já era outro dia, eu entrei em desespero. Entrei porque é muito estranho você chegar no hospital de uma forma e você acordar, você tá de outra forma. É muito estranho. Então, assim, eu fiquei em desespero, acho que como qualquer outra pessoa ficaria, né? E aí meu braço doendo demais. Quando eu vi o meu braço estava roxo. Meu braço estava enorme. E aí fizeram exames e foi constatado que eu estava com trombose no braço. E aí eu chorei o tempo todinho, porque eu estava entubada, eu não conseguia falar. E eu pensando, tipo, por que, Deus? O que tá acontecendo? Eu tô sentindo dor, né? A dor do corte da cirurgia, que eu não sabia que eu tinha feito cirurgia. Eu tava sentindo dor, eu tô entubado, meu braço tá gigante. O que tá acontecendo, meu Deus? E eu chorei assim por umas 2 horas. Que eu acordei era por volta de 12:00. E quando foi 2 horas da tarde, foi a hora que me estubaram, né? Que tirou o tubo. E aí foi aonde a enfermeira conversou comigo, sabe? Ela falou assim: olha, Juliana, você teve uma complicação, precisou colocar acesso central, né, para dar adrenalina no seu coração. Então, assim, eu acredito que foi uma cirurgia muito tensa. Eles não dão detalhes, mas, assim, as poucas coisas que eles mencionam condizem que você passou por pouco, né? Mas não é que eu passei por pouco, é porque Deus tem um propósito na minha vida, assim como Ele tem na sua. Então, assim, eu passei a entender o tempo de Deus, né? Eu sofri muito com ansiedade. Hoje eu já sou mais tranquila, mas eu tenho visto que Deus, Ele tem o tempo certo de trabalhar as coisas na vida da gente, né? A Juliana de hoje é muito diferente de Juliana de 2 anos atrás. Muito diferente mesmo. Quem convive comigo sabe, né? Mas é porque eu tenho permitido Deus trabalhar em mim. É fácil? Não. É bom? Às vezes. Porque tem vezes que dói muito. E muito mesmo. Não é pouco, né? Mas é algo que é satisfatório quando a gente vê que tem resultado, né? Porque a gente vê a mão de Deus e assim o cuidado dele com a gente. E eu brinco assim, falando assim que a minha história ainda assim é parecida com a de Jó, porque Deus permite acontecer coisas na vida de Jó, né? Porém, depois a segunda casa é o quê? A bênção é dobrada, né? E a minha bênção é a minha segunda filha, né? Eu falo assim, as minhas filhas são heranças do Senhor. E eu cuido delas assim, com pedras preciosas, porque elas foram Deus que me deu, né? E eu assim, eu tenho percebido que... Deixa eu só conferir aqui, gente. Lá em João 11, ainda continuando, em João 11, 40 a 43. Você viu de perto, né? Grande transformação. A Luana tá dizendo que eu fui muito transformada. Glória a Deus. Fala assim: disse-lhe Jesus: eu não disse que, se tu creres, verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto, o Lázaro, né? E Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora.
O que assim eu posso dizer desse trecho? Jesus, ele não precisava falar nada. Bastava ele olhar, o Lázaro já teria ressuscitado. Mas o que aconteceu? Foi necessário Jesus falar para que as pessoas vissem e crescem, né? E eu vi isso na minha vida. Eu vi isso muito nos meus familiares. Tanto assim, os meus pais, quanto, gente, assim, as pessoas elas clamavam a Deus pela minha vida. Não quero dizer que eu sou assim uma pessoa muito querida, mas eu me senti muito querida, sabe? Mas não é por causa de mim, não é por causa da glória de Deus. Sabe? Eu vejo isso resplandecendo por meio da minha vida. Eu pedi tanto a Deus para que eu fosse usada, e Deus usou a minha vida e para assim, para movimentar a minha família. E assim, a minha maior assim alegria é saber assim que o meu pai, assim que eu saí do hospital, ele se batizou. E para mim isso é uma vitória, sabe? Eu vejo assim, não como vitória minha, mas como vitória para o Senhor, porque não é para minha glória, é para a glória de Deus, sabe? Então, assim, eu vejo assim a minha família lá em Santo Antônio, que é a família do meu esposo. Muitas pessoas intercederam pela minha vida. Obrigada, Rai, a minha cunhada. Então, assim, eu vejo pessoas que nem me conheciam, sabe? Fizeram uma união em oração, uma união em oração. Gente, eu falo isso, eu fico assim imaginando, pensando, Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Como que pode me amar tanto assim? Ele não ama só a mim, gente. Ele ama cada uma de vocês. Sabe qual é a diferença, às vezes? Não é que existe filho predileto. O que existe é a entrega, é o relacionamento. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se relacione com Deus. Ele vai trazer sobre você o amor dele, a misericórdia dele. Você pode passar pelo que for. Pelo que for você pode passar. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo e Ele nunca vai te desamparar. Ele sempre vai fazer o melhor por você. Você pode ter certeza, né? Lógico, eu queria ter passado por tudo isso? Não, não queria, gente. Mas às vezes é necessário a gente passar para que abram-se os nossos olhos, para que a gente possa enxergar certas coisas, né? E desde então eu tenho assim me entregue totalmente ao Senhor. Talvez ainda não do jeito como eu gostaria, né? Eu tenho aprendido isso, a me organizar, eu tenho aprendido, mas assim, eu estou aberta para aprender. E é isso que o Senhor quer de você. Ele deseja que você se abra para Ele, para que Ele possa mostrar para você que Ele é bom, que Ele te ama e que Ele quer o melhor para você. Amém? Então, assim, eu vejo como, voltando aqui, Jesus ele teve que falar para que as pessoas acreditassem e crescem nele. Talvez a minha vida foi usada para que o meu pai pudesse crer no Senhor e ser batizado, para que a família do meu esposo pudesse ver a presença do Senhor e acreditar mais um pouco nele. Que às vezes a gente cai numa religiosidade e esquece um pouco do que é o essencial, né? Que é Deus. Talvez a família da minha mãe também, dos meus pais, eles passaram a acreditar mais, né? Porque eles viram um milagre acontecendo na minha vida, né? Infelizmente, nessa situação que eu estava, não é muito comum acontecer, mas quando acontece, infelizmente, há óbito, sim, acontece, né? Mas para a glória e honra do Senhor, a minha vida está aqui para testemunhar para vocês que o Senhor é bom, que o Senhor tem a misericórdia infinita e que Ele ama cada um de nós.
Amém? E assim, eu deixei muitos detalhes para trás, mas é porque no momento o que Deus ministrou no meu coração foi isso, né? Foi a história de Jó, aliás, gente, desculpa, a história de Lázaro, né? Eu, assim, lembro quando eu li no hospital e, assim, Deus ministrou muito no meu coração a respeito disso. Então, hoje eu deixo para vocês esse trechinho aqui da minha história, né? Numa próxima oportunidade eu conto as outras delongas que aconteceram. E eu espero que o Senhor tenha ministrado no seu coração, né? Se Deus ministrou no seu coração, manda uma mensagem pra gente, fala pra gente como que está sendo, se vocês estão gostando, se Deus tem falado com vocês, se Deus tem abençoado você, né? Porque o objetivo do nosso canal aqui é esse, gente, tá? A gente não tá querendo abrir uma igreja, nós não queremos ter um ministério local, não é isso. O nosso objetivo é espalhar a palavra do Senhor, é compartilhar experiências, né? É poder estar unidas, porque hoje a igreja ela precisa entrar na internet, né? Ela precisa, porque os jovens hoje eles estão na internet, né? Os jovens hoje eles não procuram as igrejas físicas. Então, vamos espalhar a palavra do Senhor, né? Tomamos essa iniciativa numa conversa, eu e minha mãe querendo pregar, querendo compartilhar, e eu tenho muito a contribuir com isso. Exatamente, Luana, contribuir com o reino do Senhor, né? Esse é o objetivo, é espalhar a palavra do Senhor e estar sempre ouvidos aqui para poder ajudar quem precisa, tá certo? Então, minhas irmãs, eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Desejo uma linda semana, um feliz Dia das Mães. E assim, saiba que aqui tem uma mãezinha, ó, apaixonada e que eu amo muito minhas filhas. E eu desejo que vocês tenham esse amor multiplicado dia a dia. Que o Senhor venha dar sabedoria, que vocês sejam mulheres sábias para edificar a casa de vocês, ensinar os filhos de vocês o caminho que eles devem andar, que eles nunca se esquecerão. A minha filha vive aqui, ó, me encostando na parede. Tem hora que eu acho que ela sabe mais da palavra do Senhor do que eu. Então, ensina seu filho, que ele vai te confrontar com a palavra. Foi linda essa história, obra de fé, foi lindo o operar de Deus. Glória a Deus, Rai. Muito obrigada, gente, a todas as mães, feliz Dia das Mães. O Senhor é contigo. Eu desejo uma boa noite e uma linda semana. Um beijo, amadas. Até a próxima live.